Olá, mulheres que estão na busca por uma promoção, por chegar na posição executiva, que hoje já são líderes, ou são supervisoras, coordenadoras ou gerentes, mas já estão ali numa posição de liderança. E porque estão numa posição de liderança, vocês estão se preparando para chegar na posição executiva e eu quero te ajudar. Eu sou Ana Maria Sena, durante 20 anos dos meus 30 anos de carreira, eu fui diretora em empresas. E eu posso dizer para vocês que é muito bom chegar na posição executiva, que é muito bom a gente poder ajudar as empresas no processo de tomada de decisão, a gente ajudar a empresa a criar aí uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade de sucesso. Eu consegui isso e isso sempre me trouxe muita satisfação, muita sensação de realização. Então eu quero te ajudar a chegar nisso por causa da minha experiência e também porque eu criei um método que nos ajudará, que ajudará vocês aí a chegarem nessa posição executiva mais rápido e com menos sofrimento, porque o processo não é um processo fácil, não, é um processo para os fortes. Vocês que já estão numa posição de liderança sabem como foi o processo para chegar até aí, o quanto mérito vocês têm por serem hoje líderes nas suas empresas. Então eu vou falar de coisas, hoje, pensamentos que a gente tem e que podem complicar a nossa vida e até dificultar a nossa ascensão de carreira. Porque muitas vezes a gente pensa umas coisas e aí age porque está pensando aquelas coisas e aí a nossa carreira é que vai sofrer as consequências porque as pessoas não vão receber muito bem essa nossa atitude, os nossos resultados que não vão ser tão bons, não vão receber muito bem a forma como a gente está entregando os resultados. Então vamos lá. Quais são alguns pensamentos que atrapalham a nossa vida? E eu vou falar tudo do eu acho. A gente muitas vezes acha um monte de coisa e a gente está errado no nosso achismo. Vamos começar com o primeiro. O primeiro é achar que a gente já sabe fazer uma coisa, já sabe um determinado assunto, porque a gente ouviu falar, A gente, quando estava estudando, leu alguma coisa sobre isso, então que a gente já está ready para assumir algumas coisas relacionadas ao tema. E até entrar num debate, em cima das informações ali que você tinha. E aí o que acontece? Pois é, se a gente tem uma tarefa para fazer e demanda esse conhecimento, quando a gente vai fazer, a gente quebra a cara, porque a gente nem ouviu aí as orientações, as dicas que alguém possa ter querido nos dar, porque a gente acha, não, eu já entendi isso, sei fazer isso, não, fica tranquilo. E existem situações, que demandam outros conhecimentos além daquele conhecimento. Então começa por aí. Demandam outros conhecimentos, A forma de fazer as coisas aqui naquela empresa, naquele assunto ali, é um pouquinho diferente da forma como a gente achava. Então, não ouvir é um erro grave. Não ouvir porque a gente acha que não precisa, porque a gente sabe. Muitas vezes a gente reage assim porque está querendo mostrar que a gente está super preparado, Então é uma postura de quem, olha, eu estou preparado sim, eu conheço isso aí, eu sei fazer. E aí quando recebe o desafio, quebra a cara e sofre para entregar o resultado esperado e vai ter que pedir ajuda de alguma forma. Então, achar que sabe uma coisa só porque ouviu falar, não vai levar você a lugar nenhum. E o pior é quando a gente acha que sabe uma coisa porque a gente estudou aquilo.
a teoria na prática é outra. Não tem, tinha um programa que falava, a teoria na prática é outra, é isso. Na hora que a gente vai botar na prática, a gente verifica a insuficiência do nosso conhecer. Então, muita calma nessa hora, a melhor atitude, a melhor postura que qualquer um pode ter quando está sendo aí conduzido a um novo desafio, quando está sendo apresentado aí a um debate, é ouvir. Ouvir. Ouvir é espetacular, porque primeiro a gente observa, ao ouvir, o que os outros sabem, o que os outros pensam e como realmente o nosso saber pode contribuir para ajudar a organização a resolver aquilo, para ajudar um colega a entender melhor. Ao invés de assumir, eu sei, assumir, eu posso te ouvir e em cima do que você falar, perceber se eu sei realmente e se eu posso contribuir de verdade. Então, nunca devemos partir do pressuposto que porque a gente estudou, porque a gente ouviu falar, que a gente já sabe um assunto. Isso não é sinal de maturidade, isso é sinal de até uma certa ingenuidade. Então, não seja ingênua. Quando alguém te apresentar um desafio, escute o desafio, escute o que ele sabe daquele desafio, peça, me dá umas dicas, como que você acha que a gente devia conduzir, você tem alguma ideia? Às vezes não tem, né, gente? Muitas vezes a gente é conduzido a um desafio que ninguém tem muita ideia de como fazer, não, e você está sendo até pedido a tua ajuda porque você já ouviu falar alguma coisa, então nessa situação realmente, mas você tem que saber se o outro tem dicas ou não para te dar. Então esteja aberta para ouvir, antes de achar que sabe tudo sobre um tema. Tem outro achar, né? Achar que o colaborador vai estar super motivado com relação a uma situação, com relação a um desafio, com relação a um trabalho, porque você ama aquilo, porque você também fica entusiasmado com aquilo. Se pudesse, você deveria botar a mão na massa para fazer, porque você ama fazer aquilo. Então, que o colaborador também vai amar e vai ficar entusiasmadíssimo com o desafio que você vai estar entregando para ele. Só que não. Eu aprendi isso doendo na carne. Eu tenho uma historinha aqui para contar. Então, eu tinha uma colaboradora sensacional, maravilhosa, que fazia as atividades de uma forma excepcional, diferenciada mesmo de todos os outros colaboradores que faziam a mesma tarefa. E porque ela era muito excepcional, a gente pensou, vamos promover, porque além de tudo ela vai treinar os outros colaboradores, vai mostrar como fazer de uma forma excepcional, afinal outros colaboradores não estavam indo tão bem, e até comparativamente com ela ficavam bem abaixo, então ela podia realmente nos ajudar a construir uma equipe ainda mais forte. Então, euzinho, fui lá na área de RH, conversar com o pessoal, pedir orientação de como que eu podia fazer. Ela estava se formando, então até esse exemplo ela estava dando, que ela começou mais tarde a fazer a faculdade, então ela estava terminando a faculdade, era uma profissional realmente incrível. E que todo mundo gostava muito dela, apesar dela ser meio durona assim, mas todo mundo gostava, até porque ela era muito boa no que ela fazia. Aí conversamos, aí o pessoal do RH também foi lá, fez entrevista com outras pessoas, observou, fizemos tudo como manda o manual. Então o pessoal do RH foi observar em loco, verificou, conversou com outras pessoas para verificar a percepção de outras pessoas, estava tudo ali no favorável, né? A gente estava bem,
na fita, assim, tá, beleza, vamos conseguir. E com isso a gente construiu aí um formato para que ela realmente pudesse, né, receber uma remuneração maior, que era uma coisa muito merecida, e também nos ajudasse nos nossos desafios como líder, né? Ia ser bacana ver ela ascendendo. Beleza, foi promovida, conseguimos orçamento, conseguimos autorização, tudo, poxa, foi muito favorável. Aí na primeira semana dela no trabalho, ao invés dela sorrir, ela só ficava com cara feia. Ela era, como eu já disse, ela era uma pessoa meio firmona assim. E aí a gente ficou, né, fiquei bastante aborrecida. Afinal de contas, depois de todo o meu esforço, ela, ao invés de reconhecer o nosso esforço, ficar feliz, estar junto da equipe e tal, ela estava mais para dentro e fechada. Aí eu chamei ela para conversar. Tô te chamando para conversar, porque você não tá parecendo que tá bem. O que tá acontecendo? Tá acontecendo algum problema? Aí ela, tá. Aí eu falei, qual é o problema? Aí ela, não, porque vocês me promoveram e eu não suporto ter que chegar para um funcionário e falar, horário, tem que cumprir horário. Eu cumpro o meu horário. Todo mundo tem que cumprir horário. É básico. Cumprir horário é básico. Eu não tenho que ficar atrasado, tá querendo sair mais cedo. Não nasci para isso. Outra coisa, a gente tem que fazer um bom trabalho, sem erro. Não sou eu que vou ensinar para os colaboradores como que eles vão fazer um trabalho sem erro. Eles não podem entregar um trabalho ruim. Como é que tem coragem de entregar um trabalho ruim, cheio de erro? Eu nunca entreguei com erro, então ninguém tem que entregar com erro. Eu não quero ser chefe de gente porca que faz trabalho ruim. Eu não quero ser chefe. Eu não nasci para isso. Não nasci para ficar controlando, não nasci para ficar ensinando como fazer trabalho bem feito. O trabalho tem que ser bem feito e ponto, acabou. Ora, que coisa. Estou muito aborrecida. Não quero mais. Não quero isso para mim. Só que, né, salário, depois que a gente dá, a gente não pode tirar. Então, das duas, uma. Ou eu tinha que demitir, ou eu tinha que repensar aquilo tudo. Graças a Deus, eu aprendi isso, essa minha lição veio no momento da economia, que tinha aqueles momentos inflacionários, então os reajustes muito loucos que aconteciam, e aí num desses momentos aí de reajustes e grande produtividade e tal, eu consegui normalizar. Ela ficou com uma remuneração maior, mas voltou para um cargo de analista, ela ficou num cargo de analista e eu não precisei mais me aborrecer com relação à coisa dela ter que controlar horário e ser chefe, porque os outros queriam que ela fosse chefe, porque os outros colaboradores não tinham o padrão de qualidade que ela tinha, e a gente precisava de todos para as entregas que a gente tinha que fazer. Todo mundo só queria trabalhar com ela, mas ela tinha um limitador também. Então, resolvemos. Meu aprendizado com isso tudo foi: as motivações são individuais. O que faz uma pessoa feliz pode fazer outra pessoa infeliz. Olha só, o que eu achava ótimo, que eu amava na liderança, ensinar, motivar as pessoas a fazer um trabalho melhor, motivar as pessoas para elas chegarem no horário, para elas terem realmente um compromisso com os outros, compromisso com o trabalho, era a coisa que ela mais odiava na vida. Então, a gente não pode partir do pressuposto que a gente sabe o que motiva o outro. Aí eu tenho outra historinha para contar. A gente fez
uma campanha muito legal de colaborador de destaque, vamos dar uma premiação para o colaborador de destaque, a premiação é uma viagem maravilhosa para um resort com o cônjuge e tal, um final de semana com tudo pago, estavam felizes da vida, um prêmio, todo mundo ia querer um prêmio daquele, com transporte até o resort, né, transporte de volta, tudo pago, tudo decidido. Aí tivemos o primeiro colocado e ele pediu para ser premiado com aquilo, que aquilo ia ser ao invés de ser um prêmio, ia ser uma punição. Como pode ser uma punição você fazer uma viagem dos sonhos? Pois era uma punição para esse profissional. Ele falou que a mulher dele ia ficar muito envergonhada de chegar lá num hotel de gente muito chique, muito bacana, que ela nem tinha roupa para ir para uma... Foi a primeira coisa que ela falou, não tem roupa para ir para um lugar desse, não vou, não quero ir. E ele, por outro lado, falou, olha, eu tenho outras coisas que são muito prioritárias na minha vida hoje, então, eu estou fazendo reforma na minha casa, estou precisando comprar, que a reforma eu estou fazendo porque deu problema no meu telhado, aí molhou minha máquina, aí eu perdi a máquina, então agora eu tô consertando o telhado, vou precisar comprar uma máquina de lavar roupa, vou precisar comprar outros produtos como esse para minha casa. Então eu realmente ficaria muito mais feliz se a empresa pudesse trocar esse prêmio aí dessa viagem por prêmios para minha casa e que iam me fazer reconhecer a empresa pro resto da vida, de me deixar numa alegria total. Realmente, a gente conseguiu, graças a Deus, ainda não tínhamos assim fechado o final de semana, não tínhamos pago nada, a gente só tinha feito uma negociação. Então, abrimos mão da viagem e conseguimos ajudar o colaborador a comprar coisas que ele queria, que era sonho de consumo dele, da mulher, né? A máquina de lavar roupa, o micro-ondas e outras coisinhas menores, liquidificador, não sei o que também ele não estava com problema, os dele. Nas duas situações eu tive esse aprendizado que o que nos motiva pode não motivar o outro. Por exemplo, no caso aí desse colaborador do primeiro lugar, eu não sofri muito porque eu já tinha o aprendizado que o que os outros valorizam não é necessariamente o que a gente valoriza, né? E as nossas necessidades são diferentes. Então, nunca parta do pressuposto de achar que porque você acha muito legal aquilo e aquilo outro, o seu colaborador também vai achar. As pessoas são diferentes. Achar que o nosso jeito de fazer as coisas é melhor do que todos os outros. E aí, né, quando a gente pede para um colaborador, quando a gente vai delegar, a gente não delega, porque a gente dá instruções claras de como fazer e não admite que o colaborador dê sugestões, assim, não, mas que tal se a gente fizesse isso? Que tal que se a gente fizesse aquilo? Que tal se a gente fizesse nada de que tal? É desse jeito que eu estou passando, é desta forma que é a forma ideal. Então, isso não é delegar, porque delegar é dar uma atribuição de responsabilidade a alguém para que esse alguém, de posse dos seus conhecimentos, da sua capacidade, encontre a melhor forma para solucionar aquele problema, para entregar aquela tarefa, aquele trabalho no prazo estabelecido e com a maior qualidade possível. Isso é delegar.
Então, delegar é um exercício de abrir mão da forma como a gente acha que é a melhor forma de fazer. Porque a nossa melhor forma de fazer pode não ser a melhor forma do outro de fazer. E, ainda pior, a nossa melhor forma de fazer pode não ser viável no contexto em que ela está acontecendo, com a infraestrutura que existe, com o tempo que está sendo disponibilizado para o desafio acontecer, com os equipamentos que existem, com as pessoas que existem, ou seja, a nossa melhor forma de fazer pode ter sido muito boa num determinado momento, num determinado contexto, mas na situação atual há que se verificar toda a infraestrutura existente e a partir disso chegar na melhor solução. Achar que a gente sempre vai ter a melhor forma de fazer é um pouquinho arrogante e não custa nada ouvir o colaborador para entender como ele faria. Às vezes o colaborador pede, né? Também vamos ver o outro lado. O colaborador chega, como que você faria? Tô me situando aqui, como você faria? Aí você pode chegar e falar, eu faria assim, 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 assado. Dessa forma. Mas é melhor você chegar lá, né, iniciar, e aí a gente vai conversando e você vai fazer os ajustes necessários para que o trabalho saia bem feito. Esse sempre é o melhor caminho. É deixar a pessoa à vontade para que ela possa trazer contribuições para o processo e saber que a sua porta está aberta para discutir aí um formato diferenciado e que você confia que aquela pessoa vai entregar o melhor trabalho. Um ponto muito importante é a confiança, né? A gente tem que confiar que as pessoas vão conseguir fazer o melhor trabalho, dado aí a infraestrutura, o conhecimento que ela tem, as habilidades e também a sensibilidade que ela está tendo com o conjunto da obra ali. Achar que a nossa solução é a melhor, não é a melhor solução. Em continuidade um pouquinho com o que a gente acabou de falar, achar que o colaborador vai fazer muito bem feito agora aí uma atividade, uma tarefa, um trabalho, porque ele acabou de chegar aí do treinamento, então ele está treinado para fazer da melhor forma. Bom, às vezes isso não acontece, às vezes a pessoa participa do treinamento, mas mesmo após o treinamento ela ainda tem dúvidas sobre qual é a melhor forma de desempenhar aquela atividade, aquela tarefa. Muitas vezes quando a gente é a liderança imediata do colaborador, né, a gente tem que acompanhar. Mas eu já vi inúmeros casos que o colaborador, a gente partia da premissa, participou do treinamento, vai chegar aqui 100%, e a pessoa não chegar, porque a simulação no treinamento ela é diferente da vida real. A vida real sempre traz algum temperinho extra. E aí, nesse temperinho extra, algumas pessoas não conseguem ultrapassar só com o treinamento, precisam de orientação. Então, não devemos achar que o colaborador está super, hiper, mega preparado porque fez um treinamento, fez o treinamento. A gente tem que continuar dando uma atenção, acompanhando, até que ele realmente vá tendo um traquejo de solucionar
inclusive problemas não esperados, problemas não previstos dentro até do programa de treinamento, porque um treinamento nunca consegue abraçar tudo que possa acontecer. Ajuda, contribui muito, mas não consegue abranger toda a miríade de problemas que a vida real traz pra gente. Então, muita calma nessa hora, continua ali acompanhando, junto do colaborador, porque nem sempre ele consegue, só com treinamento, resolver da forma como tem que ser resolvido. Uma outra coisa é achar, quando a gente diz não, né? Quando a gente, um colega, um par, chega pra gente, olha, vamos conversar, não sei o quê, ó, não, porque não dá, hoje não dá. Achar aí que você vai ser entendido, que as pessoas estão entendendo que a sua agenda tá assoberbada, que você tá cheio de problemas, cheio de atividades para resolver e que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. A gente tem que saber dizer não. Então, saber dizer não é dizer o não. Tem que, muita gente falha porque não diz o não, né? Então, acaba assumindo um monte de coisa que depois não consegue entregar. Então, saber dizer não, mas saber como dizer o não é muito importante. E o como é alinhando o entendimento. A gente não pode achar que o outro sabe dos problemas que a gente tem que são nossos. Como é que o outro vai saber dos meus problemas se eu não falar para ele? Então, quando a gente diz não, a gente tem que explicar por que não. Eu já vi situações que a pessoa, quando explicou, olha, eu não posso fazer porque eu tenho isso aqui como prioridade para entregar. Aí a pessoa chegou e falou, olha, não vai adiantar, você não vai conseguir entregar isso se a gente não conseguir resolver esse problema, que são os tais dos problemas predecessores em projetos. E aí eles foram juntos conversar com as lideranças, conversar com os líderes maiores do projeto, né, os patronos do projeto, para alinharem, sim, a melhor forma de solução. E, realmente, aquela atividade predecessora teve que ser feita primeiro, e aí houve um adiamento daquelas outras que ele estava tão preocupado. Então, é importante compartilhar a informação. Da mesma forma que é importante ouvir informação, é importante compartilhar a informação. Levar aí uma informação para o outro, para que o outro possa nos ajudar a dar a nossa melhor contribuição para os projetos aí da empresa. Nunca, em tempo nenhum, diga um não seco. O não precisa ser dado com amor, né? Então, com amor é informando, explicando, compartilhando aí as informações para se chegar a um denominador comum produtivo. Achar que o nosso chefe, que vê a gente saindo mais tarde, dias e dias, vai entender naturalmente eu chegando mais tarde semana que vem. Afinal de contas, se eu tivesse aí um banco de horas, eu estaria credora no banco de horas, porque eu saio a semana toda mais tarde, né? Semanas mais tarde. Não é assim que funciona. Primeiro, porque a gente tem que respeitar para ser respeitado. Então, a gente compartilha com a nossa liderança os problemas que a gente tenha e até pede ajuda, pede compreensão. A gente não tem salvo-conduto porque a gente fez uma coisa muito boa, a gente tem salvo-conduto para poder fazer coisas que não vão ser boas para o outro, né? Por exemplo, não ter um horário bacana. A gente também não tem salvo-conduto para dar um exemplo ruim para os nossos colaboradores. Porque é como se a gente estivesse dizendo, ó,
Já que vocês são esforçados, pode chegar mais tarde, pode sair mais cedo. É isso? É essa a mensagem? Não. Então não é porque a gente é dedicado, que a gente sai mais tarde, ou que a gente teria um banco de horas aí, se a gente não fosse liderança, né? Teria um banco de horas com a empresa, que a gente pode ter aí um livre-arbítrio com relação aos nossos horários, né? Nós somos exemplo para os nossos colaboradores, eles têm que entender o que está acontecendo e principalmente a nossa liderança. A gente deve respeito à nossa liderança e a gente precisa compartilhar com ela todos os movimentos que a gente venha fazer, que não sejam movimentos esperados. Ninguém espera que o outro chegue todo dia atrasado, né? A gente espera do nosso colaborador e nossa liderança não vai esperar da gente enquanto colaborador dessa liderança. Então, respeito e também orientação para o colaborador. Mostrar para o colaborador o que está acontecendo, que a sua liderança autorizou, isso é muito importante, poder dizer isso, porque mostra para o colaborador que a gente tem que respeitar, isso vai fazer com que eles pensem, então eu tenho que falar com a minha liderança se eu quiser fazer alguma coisa fora do padrão. A gente está ensinando com as nossas atitudes, com o que a gente faz, a gente ensina e educa muito. Nós, enquanto liderança, somos exemplo, a liderar pelo exemplo. Então, respeite a sua liderança e oriente, treine os seus colaboradores sobre qual a melhor atitude que a gente tem que ter na relação colaborador-liderança. E por fim, e essa vale para alguns colaboradores seus, mas para você também, achar que como você entrega muitos desafios, tem os bons resultados, é uma pessoa muito dedicada, que você merece ser promovida. Pois é, só que não. A promoção não vem porque a gente fez o que a gente é pago para fazer. Porque onde que está escrito que quando a gente é contratado, que a gente não vai precisar se esforçar. Não precisa dar esforço. Faça o seu trabalho sem esforço nenhum. Porque se precisar de esforço, aí você vai ser automaticamente promovido. Não está isso escrito em lugar nenhum. Pensa nisso quando for conversar com o seu colaborador também, né? Não é porque é esforçado. O esforço é esperado, né? A gente, quando é contratado, a empresa espera que a gente se esforce, que a gente se dedique para entregar os melhores resultados. Então, esforço realmente, ser esforçado não justifica a promoção de ninguém, justifica receber o salário no final do mês, na data direitinho, sem nenhum desconto, né? O que foi combinado. Aí sim, o que foi combinado tem que ser entregue. E por outro lado, a gente tem que entregar resultado. Mas eu estou entregando além do resultado. Aí, conversar com a liderança sobre isso. Eu estou entregando um resultado maravilhoso. Como é que você está vendo isso? Como é que você acha que isso pode me ajudar na minha carreira, nos meus desafios, que eu acho que eu estou, sim, me sentindo cada vez mais preparada para novos desafios. O que você acha disso? Então, é motivo de uma boa conversa e não de uma promoção automática. Aliás, não existem promoções automáticas, né? Até pode existir promoção automática numa empresa que tem filho do dono e tal, aí pode ter, né? Pode ter, mas é uma situação que existe naquela empresa que tem o filho do dono. Eu não gosto de empresa que tem nepotismo, favoritismo, não. Então você não pode trabalhar nessa empresa, é outra decisão. A decisão é como sair da empresa, porque essa é uma característica daquela empresa, ela não vai mudar para te atender. E você não tem como fazer a empresa mudar. Então não queira coisas que você não será capaz
de mudar. Não queira fazer coisas que você não é capaz. Não tem, ninguém sozinho consegue mudar isso, né? Até para a própria empresa é difícil, uma empresa familiar, então é muito difícil perder a característica de familiar. Então não tenha esses sonhos, porque esses sonhos são muito complicados. Vamos voltar aqui. Para ser promovido, tem que fazer coisas diferentes, tem que fazer além do esperado. E é assim que a pessoa se destaca, porque ela faz coisas que geram admiração na liderança, nos pares, nos colaboradores. Mostra que é uma pessoa confiável, que pode ser entregue novos desafios, que ela tem punch para lidar com esses desafios, entregar resultados, quando entrega a lei, né? E por fim, é uma pessoa que vai se tornando respeitada no que faz, porque ela faz coisas, ela argumenta, ela mostra o saber dela de uma forma técnica, de uma forma legal, sem arrogância, e vai encontrando aí um espaço cada vez maior para ser uma pessoa confiável, confiante, que confia nela mesma também é importante, então confiante e confiável, admirada e respeitada. Eu espero que vocês tenham curtido esses eu acho e que passem a repensar os eu acho na vida, porque não achar vai ajudar muito mais a sua carreira do que esse achismo todo que eu mostrei para vocês. Eu sou Ana Maria Sena, durante mais de 20 anos eu fui diretora em empresas, fui durante muitos anos, desses 20 anos, diretora de recursos humanos, de desenvolvimento organizacional. Então eu posso dizer para vocês que as promoções demandam pessoas corajosas e que façam coisas especiais, diferenciadas. Até o próximo!